Olá, aqui é a professora Jéssica e professora de língua portuguesa. Na aula passada nós estudamos sobre variação linguística e nessa aula nós vamos falar sobre fonema e letra. Esse conteúdo está lá na página 55 e 56 do livro. Então, fonema e letra representam respectivamente o som da fala e sinais gráficos escrita, certo? Fonemas são as unidades sonoras que compõem o discurso ou fala e são representadas entre barras oblíquas. O que isso quer dizer? Que toda vez que você for representar um fonema, você vai colocar ele dentro de barras. Cada um dos fonemas de uma palavra vai estar representado dentro de uma barra. E as letras, por sua vez, são os sinais gráficos que tornam possível a escrita. Juntas de forma ordenada, as letras constituem o alfabeto. O que isso quer dizer? Quando você está falando de fonema, você está falando dos sons que você produz na sua fala. E quando você está falando de letra, você está falando da representação desse som na escrita, certo? Então, som, você está falando dos sons que você produz na fala, quando você fala, cada um dos sons que você produz, e de letras, você está falando da representação desse som na escrita. Por exemplo, da representação da palavra táxi, você fala táxi, mas você escreve lá a palavra táxi representando, com letrinhas representando os sons da palavra táxi. Aí, como nós temos exemplo aqui, exemplo 1 e 2. Nesses dois exemplos, a gente tem uma equivalência no número de letras com o número de fonemas, mas isso nem sempre acontece. Às vezes pode ser mais, às vezes pode ser menos. Então, na palavra coçar, observem que C e O tem som de K. Então, quando você for transcrever da forma fonética, você tem que levar em consideração como essas letras, elas soam, ou seja, qual é o som que elas representam. No caso aqui, o C e o O representam o som de K, o som de co. Então, quando você colocar, você vai colocar com o som de... Você vai colocar com a letra K, que é o som dela. Então, coçar. E observe aqui que C cedilha tem o som de S. Então, quando você representar, você vai representar com um S e não com um C cedilha, ok? Então, porque o C cedilha ele é uma representação do som S. O C aqui e o O, ele tem representação do som K. Então, você vai colocar aqui um K. Então, o CO tem som de K, o O tem som de O, o C cedilha tem som de S, então você vai colocar um S, e o A tem som de A e o R som de R. Você tem 5 letras e 5 fonemas. Aqui a palavra máximo. Observem que máximo, apesar de estar escrito com X, ele tem som de S. Você não fala máximo, você não fala máximo, você fala, e nem máximo, você fala máximo. Então, como esse X aqui ele tem som de S, você vai representar ele com um S. Então, apesar de ser escrito com X, e o M tem som de M, então M, o A tem som de A, então A. O X tem som de S, então se eu colocar um S, o I tem som de I, o M tem som de M e o som de O. Então, lembrando sempre, aqui é a forma correta de acordo com a gramática de como você escreve uma palavra. E essa forma de escrever é uma representação de como você fala. Então, você fala assim, porém você escreve assim. Você fala assim, mas você escreve assim. Certo? Então, as letras alfabéticas, elas são uma representação dos sons que nós produzimos na língua portuguesa. E a combinação desses sons, nós produzimos palavras. Embora o número de fonemas e letras coincidam em muitas palavras, nem sempre essa equivalência existe. O que isso quer dizer? Observem que, no exemplo 1, a palavra acesso. O A tem som de A, então você vai representar ele bonitinho aqui. O C com o E tem som de C mesmo, então você vai colocar um C e o E. E o SS, ele tem som de ele tem um único som. Você tem duas consoantes aqui, porém elas representam um único som, certo? Então você vai colocar apenas um único fonema. E o O tem som de O, então você coloca ele bonitinho aqui. Então observem que tem 6 letras, enquanto tem apenas 5 fonemas, porque essas duas consoantes aqui, elas vêm para representar um único som, certo? A mesma coisa que acontece aqui. O chute, o CH, ele representa o som de X, então você vai escrever ele com X, e representa um único som. Então, vai ser um único fonema. O U tem som de U, o T tem som de T e o E tem som de E. Então, chute, você escreve com CH, mas ele, se você diz, ele com som de X, um único som. Então, você representar ele com X, porque é o som que ele produz,
e assim sucessivamente, certo? Então, observe, você não se preocupa com como você escreve, porque é uma representação. Você se preocupa com como você fala, certo? Então, você fala o chute e tem o som de X, então o X que você vai colocar. Esse SS aqui, apesar de você ter duas letras, duas consoantes, você tem apenas um som. Então, você vai representar um único som. E observe, cada um dos sons, ele é colocado dentro de duas barras. Cada um dos sons, todos eles, certo? Então, é assim que você vai representar a forma fonética das palavras, ok? Classificação dos fonemas. Os fonemas são classificados em vogais, consoantes e semivogais. As vogais são sons emitidos sem obstáculos somente pela boca. Aí você tem as vogais A, E, I, O, U. Ou pela boca e pelas... Ou pela boca. São somente pela boca ou pela boca e pelas fossas nasais. Então, que você, ela foi produzida por duas vias. Via nasal, via oral. No caso, a boca. Certo? Você tem ali, então, an, en, in, on, que são as vogais nasalizadas, certo? Então, no caso ali, nós temos a palavra pia, ando, cesto, quero, lente, li, lindo, sonho, avô, som, susto e untar. Observe ali que todas as vogais elas estão em negrito, certo? E aí, nós temos também as consoantes. As consoantes encontram obstáculos na sua passagem pela boca, por isso precisam sempre do acompanhamento das vogais. Aí nós temos ali o exemplo da palavra base, deduzir, falar, pedaço, redigir, sintetizar, em negrito, as consoantes. Certo? Ah, tá, eu só queria comentar aqui, que não tá em negrito, porque o som do U não é pronunciado. Então, por isso que eu só considero o E e o O. Tá, aí nós temos ali todas as vogais, exceto o H e o Y, porque o Y, aliás, vogais não. Aqui nós temos todas as consoantes, exceto o H e o Y. O Y porque ele não é considerado consoante e o H porque ele não é considerado uma consoante, porque ela sozinha não produz som. O que isso quer dizer? Que ela possui obstáculo pela boca na hora que você vai falar. Porque ao contrário das vogais, quando você fala A, E, I, O, U, há pouca ou nenhuma interferência na hora de você produzir. Por exemplo, no A não tem interferência nenhuma, você só abre a boca e o A sai. Ou pouquíssima interferência, como é o caso do I, por exemplo. Há pouca interferência na hora desse som sair. O U também pouca interferência. O não tem nenhuma. O E não tem nenhuma. Certo? Só que nas consoantes vai haver interferência. Se você pronunciar cada uma dessas consoantes na frente do espelho, você vai observar quanto seus lábios inferior e superior, seus dentes, sua língua, principalmente sua língua e os seus lábios vão trabalhar na hora de pronunciar essas consoantes. Por exemplo, aqui no caso do B. Observe que B, o seu lábio inferior e o seu lábio inferior, eles se comprimem. B, para sair o som do B. O C, observe como a sua língua trabalha juntamente com o seu céu da boca e os seus dentes na hora de sair esse som. D, mesma coisa. F, observe como os seus dentes e o seu lábio inferior juntamente com a sua língua trabalham para que esse som F saia. O G, a sua língua e o seu céu da boca. Observem, o J, praticamente a mesma coisa. O K, observe bem na frente do espelho como o K é produzido. A sua língua trabalha com o céu da boca, lá na parte interna, se você observar bem. O L, observe como a sua língua e o seu céu da boca, bem na parte da frente, funcionam. O M, muito parecido com o B, é a mesma coisa, seus lábios se comprimem. M, para sair esse som. O N, observem ali sua língua e os seus dentinhos trabalhando. O P, novamente, os lábios se comprimem para que esse som saia. O Q, parecido com o K. O R, aí depende bastante de qual R você está falando, se é o RA, se é o RA, se é o RA. Então, cada um deles vai ter um som diferente. Por exemplo, se for o RA, observe que a sua língua vibra na hora que você for falar. O C tem esse som chiado. Observe que você emite o som, aliás, quando você vai falar, o ar, ele passa entre a sua língua e os seus dentes. Aí sai esse som. E o T,
mesma coisa. V, observe como seu lábio inferior e seus dentes da parte superior trabalham. O W é uma consoante que vem para representar na escrita palavras de língua estrangeira. Então, é um pouquinho difícil falar sobre ele. Mas depende muito de qual palavra, principalmente da língua inglesa, ele vem para representar, certo? Ou nomes também, ele vem para... as pessoas incorporaram muito essa consoante dentro da língua portuguesa para escrever nomes. Então, depende muito do nome, depende muito da palavra de língua estrangeira, certo? Que daí ele vai ter um som diferente. Por exemplo, se você levar em consideração o nome, sei lá, Valdir. Existe Valdir com V e existe Valdir com W, mas o W vai ter som de V. O X, então, observem que ele também é chiado. E observem como a língua e o seu céu da boca funcionam na hora de você falar. Se você fazer isso, se você falar cada uma das consoantes na frente do espelho, você vai observar bem como esses sons saem da tua boca. E o Z, esse som de zumbido. Observem como a ponta da sua língua trabalha. Z. Na parte interna do seu céu da boca ali, bem quase na saída, certo? E lembre-se que a H, novamente, não é considerada uma consoante, porque ela sozinha não produz som nenhum, certo? E as semivogais? As semivogais, elas são basicamente o I e o U. Mas por que o I e o U possuem essa subclassificação em relação às vogais? Porque o I e o U, em relação ao A, I, U, O, I, U, E, eles são mais fracos. O que isso quer dizer? Que enquanto o A, E, O são muito mais fortes na hora que você for falar, e eles sofrem pouca interferência, o I e o U sofrem maior interferência na hora de você falar. E eles sempre aparecem juntos com uma vogal formando uma sílaba, ou então uma consoante. É importante dizer que enquanto as vogais são essenciais na formação da sílaba, as semivogais não são, certo? Então, por que o I e o U são semivogais? Porque eles têm um som mais fraco em relação ao E, o O e o A, certo? Nós temos exemplo ali de cari, mal, paz, rei, seita e venceu. Carie. Observem que o E tem um som muito mais forte que o I, mal. Você não fala mal, você fala mal. Então, esse A tem um som muito mais forte que o U. Observem que o I e o U, eles não são apagados, mas se comparado com as outras vogais com as que eles estão acompanhando, eles são muito mais fracos. Paz no caso. Você não fala país. Aí, se você falar país, aí você está falando outra coisa. Que daí, no caso, a vogal I vem acompanhada da letra S e ainda é acentuada. Que daí é uma outra palavra. Se fala pai, e já é um outro caso também. No caso de paz, qual que é a vogal que se sobressai? É o A. Você tem ali o I, ele aparece, mas em relação ao A, ele é muito mais fraco na formação da sílaba. Rei, observe que o I aparece, mas quem se sobressai? Rei, é o E. Seita, você não fala seita, você fala seita, certo? E venceu, você não fala venceu, você fala venceu. O U aparece, mas ele aparece muito mais fraco em relação ao E. E em relação ao A e em relação ao O. Apesar de não termos nenhum exemplo ali com O. Certo? Nós temos herói. O que se sobressai? O O e não o I. Herói. Corrói. O que se sobressai? O O. Aliás, no caso o O. Que é uma vogal. Nesse caso, uma vogal aberta. E nós temos alguns exemplozinhos aqui. Lembram que quando você está falando de fonema, você está falando do som real que você está produzindo. E quando você está falando de letra, você está falando da representação desse som. Então, quando nós temos a letra G e J, podem representar o mesmo fonema quando se juntam as vogais E e I. Aí nós temos aqui o exemplo. G e E, nós temos o som de esse som aqui. O G e o I, nós temos esse som aqui, de G. G, G. Mas, por exemplo, se a gente tivesse G e O, seria Go. G e U seria U. Então, como é G e E, a gente tem um som de G. E justamente por causa dessas combinações é que ocorrem muitos erros ortográficos. Porque as pessoas querem falar exatamente, aliás, querem escrever exatamente como elas falam. Mas a escrita é uma representação. E como representação, nem sempre ela é exatamente como é de verdade o som. Então, aqui nós temos no caso singelo.
Observem que esse N e esse N aqui está para representar a nasalização da vogal I, certo? Então, quando você for transcrever foneticamente, esse N aqui, ele não interfere no som da palavra singelo. Ele apenas está ali para sinalizar que não é sigelo, é singelo. Então, esse I, ele é nasalizado. Então, observem que enquanto você tem 7 letras, você tem apenas 6 fonemas, certo? No exemplo 2, observem ali que o refúgio, todas as palavras, elas possuem o sonzinho ali interferindo cada uma das letras, elas têm o seu sonzinho produzido, por isso que ela tem 7 letras e 7 fonemas, porque cada uma das letras, elas realmente produzem o fonema, reproduzem o som ali, eles interferem no som da palavra. A única questão aqui é que esse G, enquanto na escrita ele é representado pelo G, quando você for escrever de forma fonética, o som dele, na verdade, é de J, certo? A mesma coisa acontece aqui. Ele é representado na escrita com G, porém, o som dele é de J. O H, no início das palavras, a letra H não é fonema. Então, quando você coloca ela no início das palavras, ela não tem nenhum efeito sobre o som. Por exemplo, aqui na palavra harpa, observem que você tem 5 letras, H, A, R, P, A. Mas você tem apenas 4 fonemas. Por quê? Porque esse H aqui, que está representado na escrita, essa letra, ela não representa um som. Então, você tem apenas 4 fonemas, porque você tem apenas o som do A, do R, do P e do A. Certo? A mesma coisa na palavra hoje, tem 4 letras. Porém, esse H, ele não representa nenhum som. Então, você tem apenas 3 fonemas, porque só o fonema O, J e E é que aparece, certo? Então, você tem 3 fonemas, 4 letras. 5 letras, 4 fonemas, porque o H, ele tá ali, mas ele não representa nenhum som. E aqui, no caso aqui, você tinha o N, mas o N, ele apenas está ali para mostrar que o I, ele está o quê? Nasalizado. Então, no caso aqui, você tinha 7 e aqui você tinha 6 fonemas. Então, nem sempre o número de letras é equivalente ao número de fonemas. Quando você está falando de fonemas, você tem que se preocupar única e exclusivamente com som, certo? M e N. E quando elas têm a função de nasalização, as letras M e N não são fonemas. Foi o que eu acabei de falar. Exemplo aqui da palavra campo. Observem que esse CA, ele tem som de quê? Ele tem som de K. Você fala campo. Então, você não vai colocar um C, porque ele não tem som de C. Ele tem som de K. Então, você vai colocar um K entre barras. O AM, esse M aqui tá para mostrar que esse A, ele foi o quê? Nasalizado. Então, você vai colocar o A com o tiozinho em cima, entre barras. E você não vai colocar o M, porque o M não representa nenhum som. Então, ele não é um fonema. Ele tá ali apenas para marcar que esse A, ele tá nasalizado. Então, você tem apenas um fonema aqui. 2 letras, um fonema. 2 letras, um fonema. O P tem som de P e o O tem som de O. Então, você tem 4 fonemas e 5 letras. Na palavra atento, o N aqui no caso, ele está ali do lado do E, para mostrar que esse E, ele foi nasalizado. Então, você vai sinalizar o E com um tio em cima, certo? Então, o A tem som de A, o T tem som de T, o E tem som nasalizado. O N está ali para representar essa nasalização. Então, quando você for colocar na forma fonética, você não coloca o N, você coloca apenas o E com tio, porque ele está nasalizado. O T tem som de T e o O tem som de O. Então, você tem aqui 5 fonemas e 6 letras, porque uma delas está para representar a nasalização. Quando não tem a função de nasalização, o M e o N são fonemas. No caso aqui, quando ela acompanha a vogal A, antes dela, ele tem o som de navio. Então, observe que o N, ele foi produzido na. Observe ali que quando você sua língua, ela trabalha para produzir o som do N. Aí logo em seguida vem o A, depois vem o VI, aí o V, o I e o O, certo? Então aqui nós temos 5 letras e 5 fonemas, porque a letra N representa o fonema, esse som, letra A, respectivamente, V, I e U, certo? A mesma coisa acontece na palavra soma. O M aqui ele foi produzido. A. Soma. Certo? Então, cada um dos sons eles foram produzidos. Certo? Então, as 4 letras, 4 fonemas aqui no caso. Porque cada letra ela representa exatamente o som que está sendo produzido. O que não acontece sempre.
O X. Então, o X, além do som dele mesmo, ele pode representar mais 3. O Z, o S, o Z e o XA. O que isso quer dizer? Por exemplo, na palavra sexto. Observem que esse S ali, aliás, esse X aqui, ele tem som de S, certo? Então, quando você for representar ele, você vai representar como... Quando você for representar, você vai representá-lo com S, porque é o som que ele produz. Então, aqui ele não tem... Você não fala sexto, você não fala sexto, você fala sexto, certo? Ah, mas algumas regiões do país, eles falam sexto. Mas aí, de forma geral, é uma variação linguística. Mas a regra geral diz que você fala sexto. Observe, então, que sexto, certo? Então, esse X aqui, ele tem som de S. Então, você vai representá-lo como ele soa. E ele soa como S. Exalar. Observem que, apesar de exalar ser escrito com X, ele tem som de Z. Você não fala exalar, você não fala exalar, você não fala exalar. Você fala exalar. Então, apesar de ser representado pela letra X, ele soa como Z. Então, você fala exalar. Você não fala exalar, qual que é o outro som? Exalar. Você fala exalar. Observem que a consoante Z tá ali, certo? Z. Exalar. E cada uma das letras ali representando um fonema, ele foi representa exatamente o número de fonemas que foram produzidos, certo? Aqui é a mesma coisa. Todas as letras, elas representam o número de fonemas que foram produzidos, apesar de que não representam exatamente o mesmo som, mas estão ali. Enquanto aqui, já temos um caso diferente. O exemplo da palavra fixo. Você fala rápido, você não percebe, mas quando você fala fixo, você fala so. Você fala fixo. Da mesma forma como você fala a palavra táxi. Você não fala taxi, você não fala tasse, você não fala taze. Você fala taquisi. Da mesma forma quando você fala fixo, você fala fixu. So, no caso. Certo? Então, quando você for representar foneticamente, você tem que representar esse som do K e esse som do S que é produzido na hora. Outro exemplo, a palavra, por exemplo, paradoxo. Paradoxo. Você escreve com X. Você não escreve, da mesma forma que você não escreve FIKSO, mas você fala fixo. Você escreve com X, mas você fala assim. Então, esse X aqui, ele vem para representar dois fonemas, certo? O fonema K e o fonema S. Então, quando você for representar, você vai representar cada um dos fonemas que são produzidos, certo? Então, aqui, apesar de ser representado com X, uma única consoante, essa consoante, ela representa 2 fonemas. 2. Certo? Então, você tem 4 letras, 5 fonemas. O que você tem que observar quando você for analisar isso? Fala as palavras devagar. E os dígrafos? Os dígrafos são basicamente, além das letras, há ainda os dígrafos, o encontro de 2 letras que representam um único fonema. Aí nós temos aqui o exemplo CH, NH, QU, RR e SC. Temos outros exemplos, existem outros dígrafos, mas aqui nós só temos esse aqui para representar. Por exemplo, o SH, ele forma o som do X. Então, quando você for transcrever na forma fonética, você não vai escrever um SH, porque esse SH ele tem o som de X. Então, você vai colocar ali só o Xzinho. O U tem som de U, o V tem som de V e o A tem som de A. Então, ali você tem 5 letras, apesar de ter 4 fonemas. O NH, ele é um pouquinho mais complicado que o CH. Então, quando você for colocar na forma fonética, você vai separar lá bonitinho. O A tem som de A. Observem que esse RR, ele tem um único som, apesar de ter 2 consoantes. Então, você coloca ali juntinho, porque eles são um único som. E o A tem som de A e o NH tem um único som. Nha, nha, nha. Então, você vai colocar ali juntinhos dentro da barra. O A tem som de A e o R tem som de R.
Então, ali, por exemplo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonemas, enquanto nós temos aqui 1, 2, 4, 8 letras. Aqui nós temos o QU. Você não fala Queen, Jin, você fala Kim, Jin. Aqui observem que a consoante N vem para mostrar que o I é nasalizado, e a consoante M vem para representar que o I é nasalizado. E esse QU, ele apenas acompanha o Q, e ele não tem o seu som pronunciado, certo? Então, quando você fala esse Q com som de K, então você coloca um K. O U, ele não é produzido, então você não coloca ele ali como um fonema. O I, o IN, no caso, o N, ele tá só para representar que esse I é nasalizado, então você vai colocar o I com o tio em cima, entre barras, o D tem som de D, e o I tem tem o som de uma vogal nasalizada, e o M ali tá para sinalizar isso. Então, você vai colocar o I nasalizado, com o tio em cima, entre barras. O RR, a mesma coisa. Observem aqui que esse RR tem um único som. Então, quando você for representar, você vai representar os dois juntinhos ali, dentro da barra, porque eles são um único fonema. E nascer, apesar de que você fala nascer, você não pronuncia esse S aqui, certo? Você coloca ele na palavra, mas você não pronuncia. Então, como você não pronuncia esse S aqui, você fala nascer, você não fala nascer, você fala nascer. Então, quando você for representar, você não vai considerá-lo. Você vai considerar apenas o C que está sendo produzido, nascer. Aí o E tem som de E e o R tem som de R, certo? Então, todos os fonemas que não são pronunciados, aliás, todas as letras que não possuem um fonema, ou seja, que não são pronunciadas, você não vai considerar. E todas as letras que representarem mais de um som, você vai considerar. Como o exemplo lá da palavra fixo, certo? Que tem uma única letra para representar mais de um som. E acabou. É isso.